Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Anderson, professor de História e Filosofia. Neste momento nós vamos rever um assunto referente ao Brasil Império, Primeiro Reinado. Antes de começar nesse assunto, lembre que agora nós vamos fazer uma revisão, um resumo e vamos aprofundar este momento lá na nossa videoconferência. Também lembrando que vamos focar mais na questão política aqui desse vídeo. Vamos aprofundar outros pontos sociais e econômicos lá na nossa videoconferência. Da economia, a gente tem que lembrar que o Brasil passava por muitos problemas. Inclusive, encontrou vários rivais comerciais para a questão do algodão, do açúcar, do couro. Só o café, agora que estava nascendo aí, né, o café estava despontando como um novo produto. Outro problema também que a gente vai encontrar vai ser a falência do Banco do Brasil, né, criado por Dom João. Quando ele volta a Portugal, ele faz uma limpa no banco e tira todo o dinheiro, fazendo com que assim um banco quebre, né, que vá à falência. Mas vamos entender como foi o processo do primeiro reinado. O primeiro reinado vai iniciar-se no ano de 1822 e vai acabar no ano de 1831 com a abdicação de Dom Pedro I. Bom, o Brasil, a independência do Brasil, não foi aceita passivamente pelos portugueses. Tropas brasileiras e portuguesas enfrentaram guerras de independência, tá bom? Essas guerras aconteceram entre o ano de 1822 e 1823. O Brasil teve que comprar armas e contratar mercenários de outros países para assegurar a sua independência. Lutas ocorreram em várias regiões do Brasil, como na Bahia, no Piauí, Ceará, Maranhão, Grão-Pará e na província Cisplatina. A coroação de Dom Pedro vai acontecer em 12 de outubro de 1822. Ele é coroado então como defensor perpétuo do Brasil. E 50 dias depois ele vai ser coroado como imperador, né, e tudo mais, e vai ganhar o título de Dom Pedro I. Independente de Portugal, o Brasil agora estava necessitando de leis e instituições, sistemas de ensino e órgãos administrativos, porque agora o Brasil era independente. Então ele tinha que ter as suas próprias regras, suas próprias leis, a sua própria organização e administração. O Brasil vai ser reconhecido por alguns países como independente, mas vai passar por um processo. Aí tem 3 países aqui que é muito interessante a gente olhar como eles reconheceram a independência do Brasil. Os Estados Unidos vai ser o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. E vai reconhecer a independência do Brasil influenciado pela doutrina Monroe. Essa doutrina, né, que dizia que a América era para os americanos. Os estadunidenses acreditavam nisso porque eles não queriam mais a interferência da Europa nas questões referentes à América. Então eles foram os primeiros países a reconhecer o Brasil como independente. Portugal só vai reconhecer o Brasil, a soberania do Brasil, em 1825, mediante uma indenização. O Brasil teve que pegar esse empréstimo à Inglaterra e teve que pagar uma indenização a Portugal de 2 milhões de libras esterlinas. Ou seja, Portugal só reconheceu a independência do Brasil após o pagamento de uma indenização. Bom, a Inglaterra só vai reconhecer a soberania do Brasil, mesmo sendo assim uma aliada econômica do Brasil, só vai reconhecer a sua independência em 1827. Mas para reconhecer a sua independência, eles vão exigir a renovação do Tratado de Comércio e Navegação. Lembram esse Tratado de Comércio e Navegação que vai ser elaborado lá por Dom João VI, lá na chegada da família real portuguesa. Porém, para reconhecer o Brasil independente, né, como independente, a Inglaterra vai exigir essa renovação por mais 15 anos. E também vai fazer outra exigência, a questão da extinção do tráfico de africanos escravizados num prazo de 3 anos. Nós sabemos que a Inglaterra vai pressionar o Brasil para que o Brasil consiga aí, né, coloque em prática a abolição da escravidão. Tudo isso que eu falei sobre o reconhecimento da independência do Brasil por outros países vai acontecer no decorrer do tempo. Mas aí, um ano depois, em 1823, né, um ano depois da independência do Brasil, nós temos aí uma reunião com representantes eleitos da Assembleia Constituinte. O objetivo desta reunião, em 1823, era elaborar a primeira Constituição brasileira.
E o que é uma Constituição? É o conjunto de leis que organiza, que dá as ordens, né, que rege um país. Os representantes pertenciam a grupos sociais que pertenciam à elite, ou seja, essa Assembleia Constituinte era formada pela elite. O projeto de Constituição foi escrito em alguns meses e tinha um caráter anti-absolutista e anticolonialista, mas principalmente anti-absolutista. E isso vai bater de frente com o pensamento de Dom Pedro I, que queria manter-se o poder na sua mão. Contrário ao projeto, contrário a esse projeto, né, elaborado em 1823, Dom Pedro I vai dissolver a Assembleia em novembro de 1823. E com isso, ele vai convocar um grupo de pessoas, ele vai convocar um Conselho de Estado com 10 membros, com o objetivo de elaborar uma nova Constituição. E em março de 1824, para ser específico, em 25 de março de 1824, então, Dom Pedro acaba ortogando a Constituição brasileira, a primeira Constituição do Brasil. Esta Constituição brasileira vai ser ortogada, vai ser imposta. Diferente de uma Constituição promulgada, que é debatida e há um consenso, um debate, a Constituição ortogada, ela é imposta, ela é obrigada, e Dom Pedro I vai fazer isso, vai elaborar uma Constituição e vai colocar em prática. Bom, essa Constituição de 1824 tinha algumas características. Eu vou trazer aqui um resumo dela para vocês, tá certo? Tinha muitas e muitas características, mas aqui eu vou trazer um resumo delas para vocês. Primeiro, ela foi promulgada em 25 de março de 1824, como vocês já sabem. Ela é composta por 179 artigos, como vocês já sabem, porque nós já fizemos um trabalho, né, onde vocês leram a Constituição de 1824 e os seus 179 artigos, e elaboraram um trabalho mostrando as principais características. Recebeu influência das ideias dos iluministas, lá da Revolução Francesa, e estabeleceu uma divisão não de 3 poderes, como dizia Montesquieu, mas uma divisão de 4 poderes, né? Montesquieu defendia a divisão dos 3 poderes, né? A divisão dos poderes. Mas aqui a gente vai ter uma coisa a mais, um acréscimo. Vamos ter um acréscimo de mais um poder. Há 4 poderes estabelecidos na Constituição de 1824. Esses poderes são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Porém, existe o poder moderador, esse 4º poder que vai ser exercido pelo imperador. Bom, com essa Constituição ortogada, vai gerar vários problemas dentro do Brasil, porque pessoas não vão aceitar esse autoritarismo de Dom Pedro I. Então, nós temos aí um movimento que vai ser chamado a Confederação do Equador, que fazia críticas a Dom Pedro I nos jornais. Também estava passando por esse movimento surgiu dentro de um cenário onde tinha uma crise econômica financeira no Nordeste. Existia também, dentro desse cenário, um constante aumento dos preços dos alimentos e aluguéis que castigavam a população mais pobre. Dom Pedro tinha demitido também o presidente da província de Pernambuco e estava deixando as pessoas cada vez mais insatisfeitas daquela província. Então nós temos o autoritarismo, a crise financeira no Nordeste, a alta dos alimentos e aluguéis e a demissão do presidente da província de Pernambuco. Com isso vai eclodir a revolta em Pernambuco. Algumas ações que vão ser feitas pela Confederação do Equador: o rompimento com o Império, a proclamação de uma república, a formação de uma junta governativa. A república vai ser apoiada, essa república que vai ser colocada em prática em Pernambuco vai ser apoiada por revolucionários de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, recebendo o nome de Confederação do Equador. Outro ponto também, quais eram os grupos sociais que faziam parte desse movimento? Proprietários rurais, comerciantes, homens e mulheres livres e pobres e os escravizados. Houve vários conflitos internos do movimento, pois começou-se uma divergência sobre o fim da escravidão e o temor dos proprietários rurais. Dom Pedro I teve que fazer mais empréstimos
inclusive um de 1 milhão de libras com banqueiros britânicos e organizar poderosas forças militares para conseguir deter os rebeldes, que resistiram durante 2 meses contra as poderosas tropas do imperador. A conclusão dessa revolta vai ser que a Confederação do Equador vai ser derrotada e vários líderes rebeldes são condenados à morte, tá certo? Inclusive, um dos principais líderes, Frei Caneca. Bom, Dom Pedro vai sofrer várias críticas e com isso vai fazer com que o seu poder vá enfraquecendo e ele perca a sua popularidade, se torne um governante impopular. Com isso, quais foram os motivos que contribuíram, para o enfraquecimento de Dom Pedro I e então a sua abdicação? A gente tem o seu autoritarismo, a incompetência de Dom Pedro I para resolver os problemas econômicos, empréstimos constantes gerando uma inflação, esses empréstimos a bancos estrangeiros geravam inflação, aumento dos preços dos alimentos e aluguéis, falência do Banco do Brasil, a guerra para resolver a questão da cisplatina que o Brasil vai perder, muita atenção dada ao problema de sucessão do trono português, porque Dom Pedro vai ficar mais preocupado em resolver o problema de um conflito que estava ocorrendo em Portugal por conta do trono português do que se preocupar com o Brasil. Isso vai fazer com que a sua popularidade ainda mais, que caia ainda mais, tá certo? Outras coisas também, o assassinato do jornalista Badaró, a noite das garrafadas, a troca de ministérios dos brasileiros, a pressão popular nas ruas, a abdicação em 7 de abril vai ocorrer por causa de todos esses fatores, tá certo? E então, em 1831, ele vai abdicar do trono, em 7 de abril de 1831. E quem ficaria no seu lugar, o seu filho, Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade e não tinha como assumir o trono, segundo a Constituição brasileira de 1824. Lá no seu artigo 121, 122, 123, vai tocar neste assunto, nesse tema da questão de quem pode assumir o trono, tá certo? Como ele não tinha idade suficiente para assumir o trono, vai se iniciar no Brasil o período das regências. Mas isso já é assunto para uma outra aula, tá certo, pessoal? Então, anotem suas dúvidas, qualquer coisa, entrem em contato e nós nos vemos lá na nossa videoconferência. Um abraço e até mais.